Olá, meus amados, uma boa noite, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Assim como está aqui em casa, já fica o meu abraço, um abraço da Roseli. Estamos com muita saudade de vocês, mas enquanto nós estivermos cumprindo essa quarentena, nós estamos aqui. É toda quarta-feira, é todo domingo, para podermos ministrar uma palavra. E nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, antes de nós orarmos, no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 25 ao versículo 34. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar, entregar esse momento na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. E nesse instante onde nós nos reunimos para compartilharmos da tua palavra, nós pedimos que seja o teu Santo Espírito, ó Pai, a estar falando conosco, estar nos orientando, nos capacitando daquilo que o Senhor tem de desejo para as nossas vidas. Por isso, tira todo laço, toda armadilha, toda venda, Senhor, em nossos olhos e abra, assim, os nossos ouvidos espirituais, a fim de que possamos entender, praticar e colocar a Tua palavra em nossos corações. Assim eu lhe peço, agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós vamos compartilhar hoje uma palavra que está nesse livro de Lucas, capítulo 14, onde o meu título aqui trata o preço do discipulado. É uma palavra, não vou dizer dura, mas é uma reflexão que todos nós que aceitamos a Jesus temos que fazer. E você vai entender aonde eu quero chegar nessa noite. Vamos ler, acompanhe comigo, capítulo 14, versículo 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando a Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmã, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pois aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí no 28 ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. No 31, ele diz: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo, é jogado fora. Ele conclui dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Meus amados, essa palavra, ela é uma palavra que Jesus, nós temos que entender o contexto aqui. A palavra diz que ia com ele uma grande multidão. E aí Jesus para e olha para a multidão, que diz, ele voltou-se à multidão, e aí ele inicia essa palavra pequena, né? Essa palavra com 4 versículos praticamente. E ele fala da diferença da multidão e dos discípulos. E todo o contexto, tudo que Jesus faz, existe um propósito. Toda a reação, ela é seguida de uma ação, né? Então, há alguma coisa, existe uma reação. Eu creio que aqui, quando Jesus estava indo e a multidão seguindo,
eu acho que muitos daquela multidão, mas muitos, falavam que eram seus discípulos. E eu acho que quando Jesus ouve aquilo, Jesus ele volta para a multidão e fala: olha, agora vocês vão ter que avaliar se vocês são realmente meus discípulos ou vocês são multidão me seguindo. E aí ele dá essa passagem. E é isso que eu quero que nós entendamos também nessa noite. Quantos milhares e milhares de evangélicos se dizem discípulos de Jesus? Hoje, talvez, se na igreja ou aonde nós estivermos, alguém perguntar quem é discípulo de Jesus, todos nós vamos levantar as mãos. Assim como aquela multidão talvez estava dizendo. E aí Jesus, ele coloca alguns tópicos para selecionar quem é multidão e quem efetivamente é discípulo. E o que ele espera do discípulo. Para que quando nós falarmos que somos discípulos, se nós vamos efetivamente estar cumprindo aquilo que Jesus falou. E é isso que nós vamos ver nessa noite, é uma palavra de reflexão, né? Uma palavra que nós temos que entender qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Quando nós o aceitamos e quando nós começamos a segui-lo, assim como essa multidão, qual foi a decisão que nós tomamos? O que foi que nós entendemos da palavra, que nós falamos: não, agora eu quero ser assim. Ah, não, agora eu quero ser um discípulo de Jesus. Ou eu quero somente acompanhar Jesus. Eu quero ser um seguidor de longe de Jesus. E aí a gente vai lendo e vai começando a entender um pouco o sentimento de Jesus. Diz assim no versículo 25: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama, tem algumas traduções que diz aborrece, né? E aborrece, e não aborrece seu pai, sua mãe, mas aqui é bem mais claro o que Jesus estava dizendo. E Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, seu irmão, o que ele estava dizendo? A palavra de Deus é clara que os mandamentos, olha, amarás a seu Deus acima de todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro requisito para nós sermos discípulos de Jesus é saber o quanto que nós estamos o amando. E aqui ele não está dizendo para deixar de amar pai, mãe, esposo, esposa, filhos, não. Ele está dizendo, nós temos que amá-lo mais, continuar amando, até porque a Bíblia é muito clara em relação a isso, que nós temos que honrar pai, mãe, temos que ser cúmplices junto com os nossos esposo ou esposa, enfim, cuidar dos nossos filhos no temor da palavra. Nós temos que amar todas as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão junto conosco. Mas existe um requisito que é imprescindível: o quanto que nós estamos amando a Jesus. Se nós amamos mais o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos bens, qualquer coisa que se entrepõe entre o amor de Cristo e aquilo que nós temos, ou aquilo que nós fazemos parte, nós não somos discípulos de Jesus. Porque o primeiro requisito para sermos discípulos é amar a Ele acima de todos. Por isso que ele diz: se você amar mais ao seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão. E o que isso significa? Muitas vezes as pessoas trocam a igreja, o evangelho, trocam a santidade em função das pessoas que os rodeiam. Quantas pessoas que você conhece, você vive, ou você até está junto, e as pessoas, eu não vou para a igreja porque meu filho não gosta que eu vá na igreja. Eu não vou mais na igreja porque o meu marido não quer mais que eu vá na igreja. Eu não estou mais acompanhando os cultos porque meu esposo ou minha esposa não quer que eu faça. E é claramente isso que Jesus está dizendo: você está colocando as pessoas que você ama, com toda a razão, mas acima de Cristo. Porque quando nós amamos a Cristo, nós colocamos Ele em primeiro lugar. E é isso que é o primeiro requisito: o quanto que Jesus é prioridade na sua vida. E a prioridade é algo, essa palavra é tremenda, porque essa palavra define uma série de situações. Quando eu falo que Jesus é a prioridade da minha vida, é isso que ele está dizendo aqui: olha, o amor tem que ser maior para com Ele, o seu tempo tem que ser maior para com Ele,
a sua prioridade de vida deve ser Jesus. Quando nós colocamos Jesus em prioridade, e aí nós vamos naquele texto que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é que quando nós colocamos ele em prioridade, ele prioriza as nossas vidas também. Quando nós o amamos acima de todos, o amor para com os outros, na nossa vida passa a ser maior ainda. Com certeza, quando nós colocamos nosso amor em Cristo de uma maneira singular, acima de todos, você vai com certeza amar mais ainda o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, porque é assim que Jesus trabalha em nossas vidas. Quando nós demonstramos o amor para com Ele, Ele enche a nossa vida de amor e isso faz com que nós vivamos de uma maneira melhor. Mas esse é um requisito. E eu não sei se nós conseguimos nos enquadrar nesse primeiro requisito. Será que nós efetivamente estamos amando e nos esforçando para amar a Cristo acima de todas as coisas? Ele é uma prioridade nas nossas vidas. Sabe, quando você, entre eu ler a palavra e assistir um filme, entre eu orar e ter uma reunião com os amigos, entre eu ter um tempo maior com Deus, ou um tempo maior para as minhas atividades particulares, os meus gostos, sei lá, o meu esporte. Então, tudo isso tem que ser feito. Nós temos que ter um convívio social agradável, nós temos que ter o nosso momento de lazer, nosso momento de reflexão, nosso momento com a família, mas temos que ter também esse momento com Deus. Nós temos que ter um momento da nossa vida para entregar para Jesus. Isso é priorizar Ele. Isso é demonstrar o amor. Como nós falamos muito em culto de casais, às vezes a gente fala assim: não, eu amo. Mas falar que ama é uma coisa, e você demonstrar o seu amor é outra. Você demonstrar que ama é você, através das suas atitudes, fazer aquilo que é compatível a quem ama. Então, quem ama quer estar junto, quem ama quer agradar, quem ama, né, tem responsabilidades a serem cumpridas. E é isso que Jesus, nesse primeiro texto, ele está dizendo, que nós devemos amá-lo acima de todos. E aí ele traz uma segunda possibilidade e responsabilidade. Não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que carrega a sua cruz. E nessa altura, né, da vida de Jesus, nem ele, talvez ele já soubesse, lógico, ele sabe todas as coisas, mas ninguém imaginava que ele poderia ser crucificado. Não existia aqui ainda um apontamento claro para a crucificação de Jesus. Mas existia já a cruz. Hoje a cruz, para nós, ela é um adorno, ela é uma lembrança, ela é uma referência do cristianismo, vamos colocar assim. Mas naquela época, a cruz significava dor, morte. A cruz só era para aqueles que eram condenados pelo governo romano e ele apontava para a morte. Não tinha uma pessoa que carregasse uma cruz e que não fosse para ser crucificado nela. Aquele momento que Jesus passou, né, na Via Cruz, que pega a cruz e ele é pregado nela e arrasta a cruz, enfim, aquele momento terrível da vida de Jesus, ele não era incomum naquela época. Era as pessoas que eram condenadas, né, pelo sistema romano, e a morte era escolhida como uma morte de cruz, era uma morte terrível. Era uma morte onde a pessoa, antes da sua morte, ela se humilhava, porque ela carregava aquela cruz pela cidade toda. E todos viam, né, a sua humilhação, viam que era uma pessoa que tinha sido condenada pelo governo romano. E é assim que Jesus está dizendo: olha, se você quer me seguir, pegue a sua cruz, pegue a sua morte, pegue a sua humilhação e me siga. Quantos hoje querem seguir a Jesus, mas somente em alto estilo, sem se humilhar, sendo a mesma pessoa sem se humilhar a Cristo? Às vezes uma pessoa arrogante, uma pessoa altiva, não quer deixar aquilo que ele gosta de lado, não quer morrer na sua carne, continua seguindo a Jesus, mas sem nenhuma mudança, sem matar nada daquilo que o agrada.
Porque, como nós já falamos, né, nós somos seres humanos e o ser humano ele tem uma natureza pecaminosa. Então, tudo que é pecado acaba nos atraindo e passa a ser prazeroso, muitas vezes, na vida do ser humano. E quando Jesus fala, olha, se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, mate tudo aquilo que seria o seu ego, os seus desejos, as suas vontades. Humilhe-se, né? Porque quando você arrasta a sua cruz, as pessoas estão vendo que você está se humilhando para aquele governo. E quando nós aceitamos a Jesus, a nossa forma de vida, ela passa a ser uma forma de vida que nós nos humilhamos para exaltar o nome de Jesus. E quando Ele olha para nós, Ele vai ver se nós estamos realmente carregando a nossa cruz, nós estamos matando, nós deixamos morrer aquela velha criatura e nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Ele estava dizendo. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Se nós fizermos isso, nós podemos ser chamados de discípulos. É isso que quando ele olhou para aquela multidão, que talvez todos estavam falando, eu sou discípulo de Jesus, ele fala, não, calma, não é bem assim. Vocês podem aceitar a Cristo como Salvador, vocês podem ser uma multidão seguindo, mas discípulos, aquele que vai me representar, aquele que vai falar em meu nome, aquele que vai fazer as coisas maiores ainda do que eu fiz. Esses são chamados de discípulos, só que esses têm que se enquadrar nisso. Primeiro, me amar, né? Me deixar numa prioridade absoluta no amor. Segundo, matar o seu próprio eu, a sua vontade, o seu ego. Aquela velha criatura tem que morrer, que assim você pode me seguir. E aí ele vai concluindo quais são os requisitos. É como se fosse para ser admitido numa empresa. Você que já trabalha, ou você que está se preparando para trabalhar, quando você for fazer uma entrevista de emprego, eles vão te colocar quais são os requisitos necessários para assumir aquela função dentro de uma empresa, seja onde for. As pessoas têm que se qualificar para terem determinadas atividades. E aqui Jesus está colocando quais são essas qualificações necessárias. Nós vamos ver que em nenhum momento ele fala, olha, você tem que ser um teólogo, olha, você tem que entender a Bíblia como ninguém entende, porque isso os fariseus já faziam. Mas aqui Jesus está dizendo algo muito mais profundo. Ele está dizendo como nós temos que nos portar como uma nova criatura, como nós temos que ser para ser chamados de discípulos de Jesus. E vamos seguir. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para concluí-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem dirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E dá um segundo exemplo, e qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que contra ele vem com 20.000 homens. E se não for capaz, então ele pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está colocando. Quando nós vamos fazer alguma coisa, em todos os sentidos, e principalmente aquelas atitudes, né, ou as nossas empreitadas maiores, seja um novo emprego, seja uma nova carreira, seja um casamento, quando nós vamos fazer algo na nossa vida que vai ter um impacto assim para o resto da nossa vida, ou uma direção que nós vamos mudar efetivamente um rumo, nós temos que fazer um cálculo disso. Nós temos que avaliar se nós estamos capacitados e se é o nosso desejo de fazer aquilo. Porque quantas construções que nós vemos aí inacabadas, em todos os sentidos, né? Construções físicas, né? De pessoas que começam a alicerce de uma casa e aí há um problema, seja na área financeira, seja um problema de saúde, seja um problema de mudança de cidade, vários problemas podem acontecer que faz com que a pessoa pare aquela construção. Isso nós estamos falando de uma construção física.
Mas quantas pessoas começam a construir uma carreira, né? Começam a fazer uma faculdade, com aquele sonho de concluir uma carreira, seja qual ela for, e no meio do caminho para com ela, termina com ela. Quantas pessoas iniciam um noivado e um casamento e no meio da caminhada não terminam? É isso que Jesus está dizendo, que nós temos que avaliar tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Quando nós, e no lado espiritual, quando nós aceitamos a Jesus e nós falamos, não, eu vou ser discípulo de Jesus, eu tenho que avaliar se eu realmente, isso está no meu coração e eu tenho capacidade e entendimento para concluir essa carreira até o fim. Por isso que muitos aceitam a Jesus, muitos se tornam até discípulos inicialmente, se rasgam na presença do Senhor e falam que não há nada mais importante do que Cristo Jesus, e passa algum tempo, pois essa pessoa no mundo, essa pessoa totalmente fora do Evangelho. Por quê? Porque na verdade não calculou, não tinha uma consciência plena daquilo que queria, não fez todas os cálculos necessários, não examinou todas as possibilidades, se realmente ele tinha condições de fazer aquilo. Porque quando nós aceitamos a Jesus e nós começamos a ter uma mudança de vida, nós podemos ser esses dois tipos de pessoas, que Jesus olha e só vê dois tipos de pessoas. Ele vê o discípulo e vê a multidão. E não tem nenhum problema em você ser multidão. Assim como não tem problema em ser discípulo, muito pelo contrário, agrada demais a Jesus aqueles que decidem ser seus discípulos. Mas o que Jesus espera é que nós não sejamos falsos discípulos, somente de palavras. Por isso que quando ele vê a multidão e provavelmente falando que eram discípulos, ele, opa, espera um pouquinho, deixa eu orientar vocês o que é ser meu discípulo. Vocês vão me priorizar? Vocês estão deixando realmente a velha criatura de lado? Vocês se humilharam e entenderam que deve deixar o pecado de lado e me seguir? Vocês estão calculando que realmente é uma caminhada que não deve parar, porque o Evangelho é uma caminhada sem fim. E eu digo sem fim de uma maneira muito clara, porque mesmo quando nós partimos daqui, nós vamos continuar essa caminhada na eternidade. Então, o processo do Evangelho ele é sem fim nas nossas vidas. Por isso que tem que ser muito bem avaliado se eu quero efetivamente e tenho possibilidade de pagar esse preço. Por isso que é muito comum na igreja nós orientarmos as pessoas que são casadas e muitas vezes o esposo ou a esposa não é evangélico ainda. Então, façam uma reflexão se realmente você está capacitada ou capacitado para poder assumir a responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. Será que você vai amar mais a Cristo e muitas vezes vai ter que ter não digo um confronto, mas você vai ter que avaliar se aquilo que seu esposo, ou sua esposa, os seus filhos estão colocando é mais importante do que próprio Cristo Jesus? São perguntas que são muito particulares. Será que eu tenho condições, é o que eu desejo mesmo, independente do que eu venha passar, eu vou seguir o Evangelho? Será que as circunstâncias podem me tirar da presença de Cristo? Será que o meu gosto, o desejo da minha carne, ele realmente tem sido menor do que o amor que eu tenho por Cristo, e eu consigo sucumbir a esses desejos, essas vontades? É isso que Jesus estava dizendo. Porque ele sabe da fragilidade do ser humano. Ele sabe da minha fragilidade e da sua fragilidade. Ele sabe que se nós não estivermos enraizados nele, nós não somos capazes de dar os frutos necessários. Por isso que tem a passagem da figueira. Se nós não estivermos enraizados em Jesus, se nós não estivermos ligados na figueira, nós não podemos nada. E é isso que Jesus está dizendo para essa multidão e está dizendo para mim e para você hoje. Como é bom ser chamado de discípulo de Jesus. Sabe, é uma alta patente hoje. Naquela época eu creio que mais ainda. Olha, discípulo de Jesus. Aí Jesus fala, olha, só que para ser meu discípulo tem que ter esses requisitos. Porque ele não é um título que você tem um diploma e coloca numa parede.
Não é um broche que você usa que vai te dar essa capacidade de ser um discípulo de Jesus. Não é nada exterior que você possa fazer que vai fazer com que Jesus se agrade e te dê esse nome de discípulo. É o quanto que Jesus olha para você, olha para o seu coração, para a sua mente, para as suas atitudes, e está vendo realmente uma pessoa mudando, buscando ser um discípulo dele. E aí ele dá o último parágrafo desse contexto, onde ele diz: o sal é bom, não serve, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. O que ele está dizendo? O sal é bom, mas se ficar insípido, se perder o seu sabor, não existe possibilidade de repará-lo. Não tem como você restaurar o sal, não serve para mais nada. E é isso que Jesus está nos convocando, para sermos sal. E nós somos o sal da terra, nós somos chamados para isso, assim como refletir a luz de Cristo no mundo, para sermos discípulos de Jesus. Agora, para sermos discípulos de Jesus, para podermos propagar o Evangelho com autoridade, para fazer assim como ele diz na sua palavra, que nós faríamos muito mais do que ele fez aqui na terra. Nós iríamos orar e pessoas seriam curadas, transformadas. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Quantos milhões de discípulos tem espalhado no mundo hoje? E quanto é a multidão? Talvez muito maior do que os discípulos, eu tenho certeza disso. Porque esses poucos tópicos que nos qualificam para sermos discípulos, eles já são difíceis. Muitas vezes nós nos pegamos, amando as pessoas que nos rodeiam muito mais do que a Cristo. Nós damos muito mais ênfase, muito mais valor às pessoas que estão junto conosco do que ao próprio Cristo. Talvez nós não renunciamos àquilo que deveríamos renunciar. Porque ele está dizendo que temos que renunciar a tudo. Para nós seguirmos a Jesus, nós temos que ter um coração voltado a Ele em todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos uma vida secular e temos que vivê-la, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na sociedade, mas renunciando tudo aquilo que o mundo coloca como agradável. E você sabe que é pecado, e você sabe que é armadilha maligna. Então, quando nós renunciamos a tudo isso, na nossa caminhada constante, porque a renúncia é diária. Você pode ter renunciado ontem e hoje não renunciar mais. Por isso que é um esforço diário, uma carreira sem fim. Não é como um trabalho que você faz, ou até uma casa que é edificada, e você a levanta, você cobre, você pinta, pronto, está pronto, acabou, não tem mais trabalho. O Evangelho não é assim. O Evangelho é um trabalho constante, de renúncia, de luta. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. E ele não dá um fim nessa luta. Essa luta é até o final das nossas vidas. É uma carreira onde nós decidimos, por isso que tem que ser muito bem calculado. Eu tenho capacidade para isso? O meu psicológico está entendendo que eu tenho que, para mim ser crente em Cristo Jesus, para mim ser um discípulo de Jesus, eu vou ter que me esforçar diariamente. Eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado para todas as lutas que virão, as afrontas, os bullings? Hoje talvez nem tanto, mas há um tempinho atrás, uma pessoa que carregava uma Bíblia sofria bullying. E muitos abandonavam o Evangelho para não ser criticados, não sofrerem esse tipo de preconceito até. Mas hoje não. Hoje a mídia, de uma forma talvez boa, manteve o Evangelho num nível elevado. Mas Jesus está olhando para essa multidão que está nesse Evangelho hoje, está dizendo, calma lá. Será que vocês podem ser chamados de discípulos? Vocês estão tendo esses requisitos necessários? E quando ele fala que nós somos o sal e não devemos perder o sabor, é isso, nós não devemos perder a essência do Evangelho. Eu não posso perder esse amor que eu tenho para com Cristo. Eu não posso perder essa renúncia minha diária
de seguir, olhar a minha cruz, se eu estou carregando ela. E sabe, quando você sabe que está carregando alguma coisa, que você se esforça, tem peso. Se você estiver andando e não tiver peso nenhum nas suas costas, está tudo muito tranquilo, toma cuidado, talvez você deixou a sua cruz lá atrás e já está se acostumando com as coisas do mundo. Não, olhe para trás, olhe, veja lá onde está a sua cruz, pegue ela de novo, né? Se arrependa, por isso que a Bíblia diz que nós vivemos de arrependimento diário. Se esforce para ser um discípulo, para que não haja conosco, como aconteceu com aqueles homens que, em Mateus 7, 22 e 23, que se apresentaram para Jesus e disse, Senhor, né, abra a porta, porque no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos. Aí Jesus vai recebê-los e diz, se afasta de mim, porque não os conheço. Eram homens que praticavam o Evangelho, mas estavam na multidão e se achavam discípulos, porque faziam coisas em nome de Jesus. E quantos que eu e você conhecemos? Talvez quantos de nós que agora ouvindo essa palavra, nós entendemos que ainda falta muito para mim poder ser chamado de discípulo, mas eu vou me esforçar para isso. Mas eu tenho desejo de ser chamado de discípulo de Jesus, e essa autoridade que existe no nome de Jesus, que Ele colocou em nossas mãos, eu quero fazer com que ela prevaleça em nossas vidas. E para que nós não sejamos, né, como aconteceu com esses homens, que talvez essa passagem da torre se encaixa bem para esses homens. Começaram bem, provavelmente, aceitaram Jesus, começaram a fazer a obra, mas no meio do caminho abandonaram alguns requisitos. Abandonaram talvez o amor, abandonaram talvez a sua atitude de entrega, abandonaram, né, o seu ego, e aí ele veio a florescer novamente. Eu não sei o que aconteceu com esses homens, que Jesus não os aceitou no reino dos céus, porque eles não eram discípulos, eles não tinham esse achego com Jesus, Jesus não os conhecia, porque quando nós somos discípulos, quando nós somos achegados, nós passamos a ser conhecidos de Jesus. Jesus, ele nos conhece no nosso íntimo, ele conhece o nosso desejo, ele conhece as nossas ações, ele conhece as nossas atitudes. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. É uma palavra que vem nos confrontar. Talvez esse capítulo é o capítulo que mais não tem na Bíblia. Eu não sei se é o outro nesse espaço tão curto, porque eu li aqui, são 12 nãos que existe aqui. Eu não sei se nos mandamentos ele tem mais ou menos do que esses não também, lá nos 10 mandamentos. Mas uma coisa é muito clara. Jesus, ele só nos diz não quando nós temos que nos encaixar, né, ou nos amoldarmos a ele. Esse é o não que nós recebemos de Jesus. Olha, não faça isso que não é bom. Não faça isso que não é bom. Porque ele jamais vai dizer não para aquilo que nós temos buscado com muita seriedade. Jamais ele vai nos dizer não para aquilo que já é da vontade dele para as nossas vidas. O não de Jesus é para nos amoldarmos. O não de Jesus é para nos acomodarmos à situação que ele já preparou para nós. Por isso que nesse texto tem muitos nãos, porque ser um discípulo de Jesus é falar não para muita coisa. Ser um seguidor de Jesus é falar não para poucas coisas. Ser multidão é falar não para muito pouca coisa. Agora, ser discípulo de Jesus é falar não para muitas coisas. E isso, como eu disse, é muito individual. É muito particular. Assim como nós somos singulares para com Jesus, nós somos uma pessoa única para Jesus. É assim que ele nos vê também. Ele jamais, quando nós entendemos essa palavra, e nós entendemos que o Evangelho, ele é feito de disciplina, o Evangelho é feito de renúncia, o Evangelho é feito de mudança, o Evangelho é feito de restauração, o Evangelho ele é feito de situações que nos confrontam diariamente.
Esse é o verdadeiro evangelho. Não é aquele evangelho que venha e tudo vai mudar na sua vida de uma hora para outra e você não vai precisar fazer nada. Não, isso não é evangelho. Jesus não morreu e não se entregou por nós para que nós fôssemos acomodados. Jesus, ele morreu e se entregou por nós para cobrir os nossos pecados, que em hipótese alguma nós teríamos como fazer isso. Mas nós renunciarmos, nós nos restaurarmos, nós amarmos a Cristo, nós temos atitudes compatíveis à de Cristo, isso é possível para nós. Isso é que Ele espera que nós sejamos para ser chamados de discípulos. Então, meus amados, reflita muito bem nisso. Se você, crente em Cristo Jesus, assim como aquela multidão que estava seguindo, talvez dentre essa multidão muitos já eram discípulos. Mas aí Jesus dá essa palavra. Jesus, ele não engana ninguém. Jesus, ele não quer encher, né, os céus de discípulos falsos. Não. Jesus, ele quer homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, com a verdade. E a verdade, ela é a palavra de Deus. Ela é simples. Você lê e a entende. Você a observa, a pratica e você vai ver o resultado. Amém? Que nessa noite você possa refletir nessa palavra e que nós possamos buscar. Quem já teve esse desejo no coração, eu quero ser um discípulo de Jesus. Comece a praticar esses pequenos requisitos, poucos requisitos, não vou dizer pequenos, poucos, mas muito grandes, muito pesados, muito sérios. Prioridade absoluta no amor a Jesus. Calcule tudo que você for fazer. Renunciar a tudo que o mundo te colocou como uma verdade, você sabe que é falso, que é pecaminoso. As suas atitudes sejam atitudes de um homem, uma mulher crente em Cristo Jesus, que efetivamente vai fazer a diferença onde quer que seja, que é o sal da terra. Você não vai perder o sabor, você não vai perder, né, a sua função, você não vai perder o seu brilho. E a autoridade de Jesus, o poder de Jesus vai se manifestar na vida de cada um de nós. Amém? Tenha uma boa noite, que o Espírito Santo possa ter falado e continuar falando ao seu coração. Amém? Antes de nós orarmos, eu só queria já te convidar para domingo nós temos a ceia do Senhor. Domingo agora, o último domingo do mês, como nós fazemos sempre, nós temos a nossa Santa Ceia. Nós estamos aguardando o pronunciamento do governador, para ver se vai existir um relaxamento, vai existir uma autorização para que nós venhamos a cultuar na igreja sem restrições. Porque com as restrições que existem hoje, a maioria das pessoas que congregam conosco não poderia entrar na igreja. Então não seria justo nós fazermos uma ceia na igreja para 4 ou 5 pessoas. Aí nós continuaríamos fazendo da mesma maneira que nós fizemos no mês passado. Aqui no vídeo, e aí cada um na sua casa ceando junto. Mas nós vamos aguardar o pronunciamento. E até no sábado, pelo menos, eu dou uma posição certinha para todos vocês através do WhatsApp. Amém? Deus abençoe e guarde. Coloque a sua mão no seu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Amado Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. E nesta noite, o Senhor falou conosco, ó Pai, de um desejo do Senhor em nos tornarmos discípulos, mas com esses critérios. Por isso, invada o nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração de graça, de ousadia, de entendimento, de vontade de fazer a Tua vontade. Para que sejamos chamados de discípulos, para que possamos exercer a tarefa dos discípulos aqui na terra e que possamos, sim, praticar o Evangelho pleno, Senhor. Sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo, ó Pai, de mascaramento em relação ao Evangelho. Porque o que nós queremos é ser claros, assim como o Senhor sempre foi. Por isso nós te louvamos, te glorificamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Fortaleça, meu Pai, a minha casa, fortaleça a cada lar representado, a cada lar que está agora, meu Pai, assistindo, a cada lar que está orando agora, que seja o Senhor a cobrir esse lar com muita graça, com muita paz, com muita unção do Senhor. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque a sua mão em posição de receber. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.